Dando continuidade ainda nos nossos tópicos gerais, eu vou falar um pouquinho a respeito de substância. E o que seria substância? Cada uma das espécies da matéria que constitui o universo é uma substância. E nós classificamos as substâncias de duas maneiras. Primeiro, pelo tipo de ligações que ela faz, né? Os tipos de ligações químicas que acontecem. E a segunda maneira de classificá-las é quanto ao número de elementos químicos. E essas substâncias, elas podem, obviamente, ser representadas por uma fórmula química, tá? Quanto ao tipo de ligação, nós classificamos as substâncias de acordo com as três ligações químicas que acontecem: iônica, covalente ou metálica. A substância vai ser classificada como iônica quando, nas ligações que fizerem, uma delas pelo menos for iônica. Pode até ter ligação covalente ali junto, mas se tiver uma iônica, já é o suficiente para classificar aquela substância como iônica. Basta uma ligação iônica. Por exemplo, cloreto de sódio, sal de cozinha. As substâncias covalentes ou moleculares, elas são formadas exclusivamente por ligações covalentes. Não podem ter nenhuma ligação iônica, até porque se tiver, a gente já viu aqui que ela vai ser classificada como iônica. E aí eu dei aqui como exemplo o ácido clorídrico, né? HCl. E as substâncias metálicas são formadas exclusivamente por ligações metálicas e eu dei como exemplo o ferro. Bom, quanto ao número de elementos químicos, essas substâncias podem ser classificadas como simples ou compostas. Simples, elas vão ser formadas por um único tipo de elemento químico. Por exemplo, H2, Cl2, O2, O3. Não importa a quantidade de cloro, a quantidade de oxigênio, e sim se eu tenho elementos químicos diferentes. Se eu só tiver oxigênio, eu posso ter 285, mas eu só tenho oxigênio, tá? Já nas substâncias compostas, elas são formadas por mais de um tipo de elemento químico. Então, aí vai fazer diferença. Se eu tiver dois ou mais elementos químicos, aí eu tenho uma substância composta. Por exemplo, HCl, eu tenho hidrogênio e cloro. Monóxido de carbono, né? O CO, eu tenho o carbono e o oxigênio. Cloreto de sódio, eu tenho sódio e cloro. E a água, eu tenho hidrogênio e oxigênio. Então, nas simples, eu só posso ter um tipo de elemento químico, e nas compostas, mais de um tipo de elemento químico. E aí, vou falar rapidinho de alotropia com você. O que a alotropia é? A alotropia é a propriedade que alguns elementos têm de formar mais de uma substância simples. Substâncias simples diferentes com o mesmo elemento químico. Por exemplo, o oxigênio. O oxigênio, ele forma o gás oxigênio e o ozônio. Ambos os gases são formados só por oxigênio. A diferença é que no oxigênio, no gás oxigênio, ele é O2 e no gás ozônio ele é A3. Então, quais são os principais elementos que têm essa propriedade de formar mais de uma substância simples? Bom, carbono, oxigênio, fósforo e enxofre. O carbono, ele forma a grafite, o diamante e o fulereno. O oxigênio eu já citei. O fósforo branco, o vermelho e o negro. 3 substâncias. E o enxofre rômbico e o enxofre monocíclico. São os mais importantes, porque existem mais do que esses, ok? E aí, eu tenho que lembrar de novo que são sempre substâncias simples, ok? A gente para por aqui agora.